Olá, eu me chamo Enzo, sou integrante da equipe 07 e hoje vamos falar sobre a química do vidro e sua aplicação na engenharia. Nosso trabalho foi dividido em 5 tópicos: a abundância e a síntese, propriedades físicas, propriedades químicas, relevância para o mundo e aplicação na engenharia elétrica. Nosso grupo é composto por Antônio Alessandro, Diego Brian, Enzo Ramos, Hugo Renan e Yasmin Veras, todos graduandos em Engenharia Elétrica na Universidade Federal do Ceará. Oi, eu sou o Hugo e eu vou falar da abundância e da obtenção do vidro. A principal matéria-prima do vidro é a sílica. Ela é um dos compostos mais abundantes da crosta terrestre e pode ser encontrada principalmente na areia de quartzo. Essa grande disponibilidade faz com que o vidro seja relativamente barato quando comparado a outros materiais utilizados na indústria. Entretanto, nem toda areia pode ser utilizada para fabricar vidro. É necessário que ela possua elevado grau de pureza, pois impurezas como ferro podem alterar a cor e reduzir a transparência do produto final. Por isso, após a extração, a areia passa por processos de lavagem, separação e purificação. Depois dessa etapa, a sílica é misturada com carbonato de sódio e calcário, além de vidro reciclado, possivelmente. A utilização de material reciclado reduz o consumo de energia, diminui a necessidade de matéria-prima e contribui para a preservação dos recursos naturais. Essa mistura é levada para grandes fornos industriais que operam entre aproximadamente 1500 e 1700 graus Celsius. Nessas temperaturas, todos os componentes se fundem, formando uma massa líquida homogênea. Após a fusão, o vidro, ainda líquido, pode ser moldado de diversas maneiras, dependendo do produto que será fabricado. Existem processos específicos para produzir garrafas, vidros planos utilizados em janelas, recipientes laboratoriais, para-brisas automotivos, telas de aparelhos eletrônicos e fibras óticas. Depois da moldagem, ocorre uma etapa muito importante chamada recozimento. Nessa fase, o vidro é resfriado lentamente em condições controladas. Se esse resfriamento fosse muito rápido, surgiriam tensões internas que poderiam provocar rachaduras ou até mesmo a quebra espontânea da peça. Outra característica extremamente importante é a capacidade de reciclagem, como já foi falado. O vidro pode ser reciclado inúmeras vezes sem perder suas propriedades físicas e químicas. Isso faz dele um dos materiais mais sustentáveis utilizados atualmente, reduzindo tanto o consumo de energia quanto a emissão de gases associados ao processo de fabricação. Olá, pessoal. Eu sou o Alessandro e vou falar sobre alguns aspectos da natureza do vidro e seus comportamentos físicos. A natureza amorfa do vidro significa que, diferentemente dos sólidos cristalinos, ele não possui uma organização atômica ordenada ou um padrão geométrico repetitivo a longas distâncias. Em relação ao comportamento térmico e mecânico do vidro, eles são definidos por duas características centrais: a ausência de ordem cristalina ou estrutura amorfa e sua alta fragilidade. Outro fato interessante é que o vidro não passa do estado sólido para o líquido em uma temperatura exata. Em vez disso, ele amolece gradualmente ao longo de uma faixa de temperatura chamada de região de transição vítrea. Além disso, o vidro é um isolante térmico. O calor se move muito lentamente através dele. Devido à baixa condutividade, se você jogar água fervente em um copo frio, a parte interna se expande rapidamente enquanto a externa continua fria. Essa expansão desigual gera uma tensão que o vidro não suporta, quebrando ele. Dessa forma, mecanicamente, o vidro é um material puramente elástico até o momento de sua ruptura. O vidro também apresenta uma alta resistência à compressão. É extremamente difícil esmagar o vidro. Ele suporta pressões altíssimas quando forças são aplicadas para comprimi-lo. Em relação à resistência à tração, o vidro quebra facilmente quando esticado ou dobrado. A resistência real à tração é muito menor do que a teórica devido a microfissuras invisíveis em sua superfície, ou fissuras de Griffith, que concentram as tensões e propagam a fratura. Imagine a cena de uma pedra atingindo o para-brisa de um carro. O vidro não amassa como o metal do capô,
porque possui uma alta fragilidade, o que significa que ele acumula energia de forma puramente elástica e se rompe instantaneamente sem sofrer deformação prévia. Ao mesmo tempo, a rachadura resultante se espalha em um formato caótico e circular de teia de aranha devido à sua ausência de ordem cristalina. Como seus átomos estão completamente desorganizados e não seguem direções ou planos geométricos pré-definidos, a trinca viaja livremente em qualquer vetor espacial, evidenciando que a desordem atômica dita a forma exata de sua destruição. Passando agora para as propriedades químicas do vidro, eu vou focar especificamente na engenharia de rede do vidro, explicando como a correlação e o balanço entre os óxidos determinam a arquitetura molecular desse material. A nossa matriz vítrea é governada por dois tipos principais de compostos, os óxidos formadores e os óxidos modificadores. Primeiro temos os óxidos formadores de rede, cujo principal expoente no nosso trabalho é a sílica. Do ponto de vista químico, esses óxidos possuem ligações covalentes direcionais extremamente fortes. Na estrutura do vidro, eles se organizam na forma de tetraedros que se conectam rigidamente pelos vértices. Como o material passou pelo processo de quenching, ou seja, um resfriamento muito rápido, essa conexão entre os tetraedros não segue uma orientação periódica ao longo alcance. Portanto, os óxidos formadores são responsáveis por construir uma matriz tridimensional contínua, coesa, porém completamente desordenada. É isso que dá ao vidro a sua estabilidade estrutural básica e a sua natureza amorfa. No entanto, processar e moldar a sílica pura exige temperaturas proibitivas, em torno de 1700 graus Celsius. Para viabilizar o material, entra a engenharia química com os óxidos modificadores de rede, como o óxido de sódio e o óxido de cálcio. A ação desses modificadores ocorre em nível atômico. Ao serem introduzidos na mistura, eles se dissociam e os cátions metálicos, como o sódio, o Na+, e o cálcio do Ca2+, alojam-se nos vazios intersticiais da estrutura. Esse processo provoca o que chamamos de quebra das pontes de oxigênio. O oxigênio, que antes era compartilhado por dois átomos de silício, passa a se ligar a apenas um, transformando-se em um oxigênio não ponte. Essa quebra diminui drasticamente a conectividade e a rigidez da matriz molecular. Como consequência direta para a engenharia de manufatura, há uma redução acentuada na viscosidade e no ponto de fusão do material, permitindo que o vidro seja fundido e moldado industrialmente em temperaturas muito menores e mais eficientes. Em resumo, a química do vidro é um equilíbrio molecular perfeito. Os formadores garantem a resistência da rede amorfa, enquanto os modificadores quebram essa rigidez para permitir a sua fabricação. Olá, meu nome é Diego. Dando continuidade à apresentação da nossa equipe, vou abordar um ponto fundamental, a importância do vidro para a sociedade. Quando pensamos em vidro, é comum lembrarmos de janelas, copos e embalagens. No entanto, sua importância vai muito além dessas aplicações do dia a dia. Ao longo da história, o vidro tornou-se um material indispensável para o desenvolvimento científico, tecnológico e social, influenciando diretamente a forma como a humanidade produz conhecimento, se comunica e constrói suas cidades. O primeiro grande impacto do vidro foi tornar-se o pilar da ciência experimental. Sua transparência, estabilidade química e resistência à corrosão permitiram a fabricação de vidrarias laboratoriais, microscópios, telescópios e diversos instrumentos científicos. Graças a essas características, pesquisadores puderam realizar experimentos com maior precisão e segurança, impulsionando descobertas na química, física, biologia e medicina. Dessa forma, o vidro contribuiu diretamente para o avanço da ciência e para a melhoria da qualidade de vida da população. Outro marco da sua importância é ser a espinha dorsal da era digital. Hoje, grande parte da internet, das chamadas telefônicas e da comunicação global depende das fibras ópticas, produzidas a partir de vidro de altíssima qualidade. Isso só é possível graças ao rigoroso controle da sua pureza química, que reduz as perdas na transmissão da luz, e ao processo de dopagem, que modifica suas propriedades ópticas para conduzir os sinais com alta velocidade, eficiência e confiabilidade. Assim, o vidro deixou de ser apenas um material de uso cotidiano para se tornar a base da infraestrutura mundial de comunicação. Além disso, o vidro também participa da revolução urbana e da sustentabilidade. Na arquitetura moderna, ele possibilita ambientes mais iluminados, confortáveis e energeticamente eficientes, reduzindo o consumo de energia elétrica. Ao mesmo tempo, é um material 100% reciclável, podendo ser reutilizado inúmeras vezes sem perder suas propriedades, o que contribui para a preservação dos recursos naturais e para um modelo de desenvolvimento mais sustentável. Olá, eu me chamo Yasmin Veras e eu vou falar um pouco sobre as aplicações do vidro na engenharia elétrica. Bom, na engenharia elétrica, o vidro tem diversas aplicações importantes.
e uma das principais é nas fibras ópticas, que são utilizadas para transmitir dados por meio da luz. Elas permitem uma comunicação muito mais rápida, sabe? Com baixa perda de sinal e uma alta capacidade de transmissão, sendo assim essenciais para a internet e os sistemas de telecomunicações. E também podemos destacar a memória PC-RAM, que é um tipo de memória que utiliza materiais à base de vidro calcogênito. Esses materiais conseguem alternar entre os estados amorfo e cristalino, permitindo assim o armazenamento de informações de forma rápida, durável e também com um baixo consumo de energia, trazendo aí também uma economia, né? Além disso, existem os vidros eletroquímicos ativos, que também são conhecidos como vidros inteligentes. Eles conseguem alterar sua transparência quando recebem uma corrente elétrica, controlando a entrada de luz e de calor. E essa tecnologia é aplicada em janelas inteligentes, veículos e edifícios, contribuindo para o conforto térmico e a economia de energia.